Maravilha, então Ok. boa noite. Vamos começar a falar um pouco sobre os fundamentos conceituais, então, da análise do comportamento. É importante, antes de mais nada, a gente definir a aba como uma disciplina científica, assim como é a fonoaudiologia, a psicologia, a medicina, a terapia ocupacional, fisioterapia, né? Ela é uma área científica, uma ciência bem desenvolvida, né? Se a gente considerar o cenário das profissões de reabilitação e que se concentra na análise, no projeto, na implementação e na avaliação de modificações sociais e ambientais para produzir mudanças significativas no comportamento humano. Então, a aba ela trata do comportamento humano, né? A gente vai conversar bastante sobre quais são as diferenças entre behaviorismo radical, análise do comportamento, ponto, e análise do comportamento aplicada. Quando a gente, e o nosso curso é sobre análise do comportamento aplicada, ela é aplicada a quê? Ela é aplicada à vida humana, ela é aplicada às pessoas, ela é aplicada à sociedade. Ou seja, ela está a serviço, né? É uma área científica que ela funciona na vida das pessoas, né? Fazendo modificações significativas na vida da pessoa. Então, o analista do comportamento, nesse sentido, ele é um grande controlador de estímulos ou ele é um modificador do comportamento, e para isso, porque justamente exige, significa um poder muito grande, uma responsabilidade tamanha, ele precisa fazer isso com muita ética, com muito senso de humildade diante desta pessoa que está buscando o seu serviço e o seu auxílio para adquirir um comportamento ou para reduzir um comportamento que seja, né? Ele inclui o uso, né, a análise do comportamento e é a aba, né? Já vamos começar a corrigir desde já, não é o aba, né? Ah, ele está fazendo, é o aba, né? Ele tem terapia do aba, não, não é o aba, é a porque é a análise, né? A análise do comportamento aplicado. Então inclui o uso de observação direta, de medição e de análise funcional. Então eu observo um comportamento, né? É diferente de muitas vezes a gente tomar decisões baseadas em relatos. Então, alguém me apresenta uma queixa e fala assim: olha, o meu filho, ele come muito pouco, ele não come quase nada, né? Veja, eu não posso basear toda uma série de decisões terapêuticas com base em uma queixa. Esta queixa, nós sabemos, ela tem muito viés. Ela tem o viés emocional desta mãe que sente dor por conta da seletividade alimentar do filho, né, que sofre em relação a isso. Então, ela usa adjetivos de intensidade, a gente não sabe o quanto isso está conectado com a realidade concreta ou não. Então, ela não dá para a gente confiar, e não é porque eu acho que essa mãe está mentindo, é porque eu entendo o comportamento humano, né? Quando a gente relata algo, essa intensidade do relato, ela tem a ver com tantas camadas, né, de emoção ou de ansiedade, né, ou de querer esconder, inclusive, informações, ou de querer revelar demais, ou para obter a atenção do clínico. Então, o que me faz realmente tomar decisões apropriadas na avaliação é a observação direta. Então, nós precisamos nos converter em grandes observadores. A psicologia, por essência, ela é uma ciência que tem treinamento muito maior para observar as pessoas, observar comportamento das pessoas. A fonoaudiologia faz isso também, né? A gente coleta dados observando as pessoas também, mas nós temos muito menos treinamento disso. E quando a gente refina nosso olhar pela análise do comportamento, nós nos tornamos observadores é, é, técnicos, observadores clínicos com alta capacidade de coleta de dados, de informação para tomar melhores decisões em como ajudar essa pessoa, né? E aí tem a medição. O que é medir, né? A gente mede coisas o tempo todo. Nós pautamos o nosso cotidiano por medidas. A gente acorda porque a gente programou o relógio
para que o nosso sono durasse um tanto de tempo, então isso é uma duração, é uma medida, a duração do tempo de sono é uma medida. Quando ele alerta, o tempo que a gente leva para se arrumar cedo, para poder chegar no consultório ou para poder fazer uma reunião. Então, é pautado em duração, é pautado em tempo, né? Quantas vezes, quantas sessões eu vou fazer no dia, né? Nossa, eu tenho 8 sessões hoje, né? Então, a gente mede quanto que a gente está comendo, a gente mede o nosso peso, a gente faz medidas o tempo inteiro. A medicina, ela se tornou a gigante que ela é hoje, porque ela saiu de uma prática de curandeirismo, em que ela tomava decisões muito baseadas em achismo, né? Em assim, olha, parece que é isso, eu acho que é isso, então vamos pegar a erva tal, né? Para evoluir para tomadas de decisões baseadas em medidas. Então, ela sabe hoje, como o médico sabe hoje diagnosticar diabetes, porque ele tem acesso a medidas. A medicina desenvolveu instrumentos para medir a glicemia no sangue, né? Então, ele consegue tomar decisões se vai tomar uma medicação, se vai usar insulina, de quanto em quanto tempo vai fazer exame, porque ele sabe medir. E em medindo, ele é mais efetivo como médico, né? Então, imagina se a medicina ainda hoje, ela tomasse decisões apenas baseado na nossa queixa, né? E não conseguisse fazer medidas. O quanto isso seria muito difícil para o nosso cotidiano de vida hoje em dia. Então, nós precisamos saber medir. A gente criou ao longo dos anos um preconceito grande em relação a fazer medidas, né, dentro das ciências da reabilitação. Mas é um engano isso, né? É um engano terrível, porque medir faz com que a gente seja mais efetivo. Então, a gente precisa fazer medidas na fonoaudiologia também, né? Na pedagogia, na terapia ocupacional, a gente precisa medir a evolução do paciente, medir a frequência de um comportamento, medir o quanto mais de intensidade de terapia a gente precisa fazer para que ele consiga alcançar tal objetivo, né? E a gente precisa fazer análise funcional, eu preciso olhar para aquele comportamento e entender a função daquele comportamento para o sujeito e para o ambiente, né? Porque a gente sabe que todo comportamento humano tem função. Ele para a pessoa tem uma função. Então, aquela criança que grita, que joga coisas, é, ele está fazendo isso certamente porque ele quer comunicar alguma coisa, né? Ele está querendo obter algum item, ou ele quer obter uma atenção, ou ele está fazendo isso por alguma outra razão. Pode falar, Alegre. Você descompartilhou? Não. Acho que está descompartilhado, não está? Vocês estão vendo compartilhado? Agora eu Estou estou vendo vendo. normal. Então, tá bom. Então, a análise funcional, ela faz com que a gente consiga olhar e entender do ponto de vista do indivíduo qual é a função. Então, uma criança que grita, quando o outro de fora dela olha, ele pode atribuir mil objetivos, né? Mil funções. Fala assim, ele tá fazendo isso porque ele é um mal educado, né? Então, veja, tem julgamento, isso não é função, isso não é análise, isso não vai ajudar a eu ajudar esta criança, né? Quando a gente percebe, sabe, analisar contingência comportamental, sabe? Entender o que aconteceu antes, que comportamento ele fez, então com que função, qual foi o motivo dele ter feito esse comportamento, que benefício vai trazer, a consequência traz para ele, então a gente consegue manipular melhor as variáveis ambientais para que ele aprenda então, sei lá, se ele estava fazendo isso para fazer o pedido de um biscoito, então a gente ensine ele a pedir biscoito usando uma forma alternativa, adequada socialmente, adequada verbalmente, linguisticamente, ainda que seja, né, pela comunicação alternativa, para que ele vá aprendendo a se comportar dentro das expectativas sociais e de modo que vai trazer um benefício para ele em termos de desenvolvimento, né? Então, a gente vai percorrendo, né, esses princípios importantes da análise do comportamento. E ela também se baseia no fato de que o comportamento humano ele é determinado por eventos passados e o histórico de reforçamento, ou seja, pelo histórico de vida, quantas vezes, né, essa criança, quando ela
jogava as coisas, ele então recebia biscoito, né. A mãe falava assim: "Nossa, será que ele quer? Eu não consigo entender. Será que ele quer comer? Filho, você quer comer?", né. Então essa criança, foi entendendo que se ele jogasse coisas, a mãe então daria biscoito, né, para ele. Isso é o prêmio, né. Então, a gente costuma dizer que as crianças são as melhores analistas do comportamento que tem, porque elas não têm uma poluição de pensamentos na cabecinha delas, elas agem muito interpretando o ambiente, porque elas são novas no planeta. Então elas estão aprendendo como que as pessoas se comportam e qual é a consequência que o ambiente apresenta mediante o comportamento que elas têm. Então, entender o histórico, né, esse passado, né, de comportamentos reforçados é muito importante para a gente poder atuar adequadamente, né. Aí tem os eventos ambientais atuais, o que está acontecendo naquele momento, e a gente precisa, óbvio, levar em conta aspectos comportamentais mais básicos e primitivos que têm a ver com a nossa evolução genética, incluindo a condição genética da espécie humana e as questões genéticas do próprio indivíduo, as variações fisiológicas daquele indivíduo, se eu posso ensinar aquele comportamento ou se existe uma limitação biológica e que, na verdade, eu estou lidando com uma barreira e que não adianta eu fazer uma intervenção comportamental, se aquela criança está se comportando porque é dor, né, ela lançou o objeto não porque ela quer um biscoito, mas porque ela está com dor. Como é que que recursos a análise do comportamento nos oferece para poder fazer análise funcional e chegar nessa conclusão, por exemplo, né, nós temos, técnicas para isso. Então a aba, ela planeja e introduz mudanças no ambiente e em situações específicas, né, incluindo estímulos antecedentes e consequências para produzir mudanças práticas e significativas no comportamento de alguém. Então esse A é de antecedente, o B é de behavior, de comportamento, e o C é de consequência. Então o comportamento do indivíduo é dele. Como que eu posso gerar comportamentos diferentes? Eu, como ambiente, como parte deste ambiente, eu posso modificar antecedentes, ou seja, o que acontece exatamente antes, e eu consigo modificar a consequência. Mas existe uma parte muito importante disso, que é a operação motivadora. É aquilo, né, a motivação do indivíduo para estar mais propenso a emitir aquele comportamento ou menos propenso a emitir aquele comportamento, ou seja, existe um interesse dele em se comportar, em emitir aquele comportamento ou não. Então a gente, a gente pode ter a operação que nós chamamos estabelecedora, por exemplo, que vai deixar ele mais propenso a emitir o comportamento, como, por exemplo, ele querer muito determinada coisa, ou ele está vendo um personagem que ele gosta muito naquela atividade, ou uma operação abolidora, que é algo que ele, na verdade, não quer, ele gera uma desmotivação para fazer aquilo. Então, embora você possa ter um bom antecedente, mas se ele não tiver com uma motivação apropriada para fazer aquilo, então a gente pode ter um problema nisso. Então, como que nós, né, como terapeutas, podemos entender isso e então fazer uso desses princípios para conseguir gerar mais motivação e usar antecedentes adequados e consequenciar isso de uma forma boa, de modo que então essa consequência chamada reforço, a gente possa aumentar a possibilidade dele emitir esse comportamento no futuro mais vezes, né, algo que a gente queira ensinar, e o contrário, reduzir esse comportamento que não é bom para ele, por exemplo, como lançar objetos nas pessoas. Então, há mais de 50 anos, a gente tem estudos empíricos que são acumulados pela análise do comportamento aplicada, demonstrando que suas estratégias, procedimentos, técnicas e abordagens são mais eficazes para o ensino de comportamentos socialmente significativos e para o manejo de comportamentos problemáticos do que qualquer outro tratamento disponível. A gente tem, às vezes, muitas críticas em relação a isso, porque há pessoas que dizem que as pesquisas da análise do comportamento têm normalmente um número de sujeitos pequeno, mas isso acontece por conta de uma escolha metodológica de pesquisa, justamente porque entende
que determinadas características são muito individuais, determinados comportamentos são muito individuais e fica muito difícil montar um grupo de sujeitos com um N muito grande de participantes, né? Mas tem também, né? E aí a análise do comportamento faz muito uso de uma metodologia de pesquisa que chama revisão sistemática. Então, ela analisa um corpo grande, um volume grande de trabalhos que são alinhados por um mesmo tipo de trabalho e objetivo e procedimento de análise, para poder entender a junção de vários estudos pequenos, vários estudos com pouco número de sujeitos, então ela junta todos esses estudos e daí sim dá um volume grande de sujeitos e aí faz a análise desses trabalhos. Então, a revisão sistemática, ela é uma revisão, ela é um padrão de publicação científica muito elogiado, padrão ouro de reunião de evidências científicas, e a análise do comportamento aplicada faz muito uso deste tipo de metodologia científica para poder se comprovar, realmente entender, né, e fazer essa autocrítica. Hoje em dia, a análise do comportamento aplicada, ela tem essa vertente muito interessante que é de fazer a autocrítica, né, de se autocriticar-se, de se colocar em questão, em dúvida, inclusive em relação a potencial de eventos traumáticos que foram causados nas décadas mais iniciais de desenvolvimento da ciência, como inclusive contenção física de pessoas. Isso, infelizmente, a gente tem no histórico do desenvolvimento científico como um todo, não apenas da aba, né? Nós também fizemos coisas erradas na fonoaudiologia, a medicina também cometeu hoje em dia, que aos nossos olhos realmente seriam procedimentos muito reprováveis, né? Mas foram houve um momento histórico do desenvolvimento científico que aquele procedimento fazia sentido, né? Que bom que a gente pode, na evolução, questionar, refazer, abolir determinadas práticas e atualizar-se em termos do que é ético na sociedade humana hoje em dia, né? Então, de forma bastante resumida, mas didática e que eu gostaria que vocês memorizassem, a aba ela pode ter esses 4 objetivos. Ela pode querer, então, se dedicar a ensinar novos comportamentos, ela pode querer aumentar comportamentos que já estão presentes, aumentar na sua frequência ou na sua precisão, ela pode se dedicar a manter comportamentos, né, que já estão instalados, mas que precisam, por exemplo, ser generalizados, e ela pode também se dedicar a reduzir comportamentos que são muito frequentes e devem ser reduzidos, ou então comportamentos que estão em excesso por intensidade. Vou dar um exemplo aqui de uma criança que usa a voz com muita intensidade, quase gritando, e a gente precisa fazer um trabalho para reduzir essa intensidade. Então, o objetivo nesse caso seria isso, né? Então, a gente consegue, neste esquema visual, colocar praticamente qualquer comportamento humano dentro dele que a gente possa pensar, até pensem, faça esse exercício em vocês mesmos, né? Que comportamento eu tenho que eu não, aliás, que eu quero aumentar? Eu tenho, mas eu preciso melhorar. Que comportamento eu não tenho e gostaria de ter, né? Ah, eu gostaria de falar uma língua, eu gostaria de ter um comportamento de fazer uma meditação todo dia bem cedo. Eu gostaria de mais academia, né? Ah, eu não tenho o comportamento de ir à academia, quero começar a ter esse comportamento. Então, eu preciso criar uma forma de aprender este comportamento, né? Então, a gente, de forma muito generalizada aqui, pensando em muitas situações diferentes, a gente pode encaixar em qualquer um deles. Os comportamentos-alvo das intervenções comportamentais, né, e que compõem os programas de intervenção delineados para cada cliente, eles devem abarcar, de acordo com as necessidades individuais dos clientes, as seguintes áreas de habilidades socialmente significativas, né? Autocontrole, automonitoramento, desenvolvimento emocional, funcionamento cognitivo, habilidades adaptativas de autocuidados, olha aqui, linguagem e comunicação, participação em comunidade, e aí, cada um de nós, dentro da sua área de competência profissional, vai escolher se dedicar a
quais destas habilidades socialmente significativas, né? Então, é muito difícil se manter atualizado e conseguir atuar em absolutamente todos, né? Então, a gente vai tendo, por exemplo, desenvolvimento emocional é uma área muito mais da psicologia. Então, um psicólogo que atue dentro da análise do comportamento, talvez ele possa, então, fazer essa escolha de autocontrole, desenvolvimento emocional, funcionamento cognitivo, o brincar e lazer, por exemplo, pode interessar demais para o terapeuta ocupacional, né? Mas é importante alertar. Internacionalmente, o analista do comportamento, considerando tudo aquilo que nós já conversamos anteriormente, né? O profissional analista do comportamento, ele pode, por direito, atuar em todas as áreas. O que a gente vai precisar ao longo do tempo, e isso já está acontecendo, conforme vão se conseguindo a regulamentação da profissão do analista do comportamento nos diferentes países, quais são os limites legais e as definições legais de atuação, o escopo de prática, o escopo de competência desses profissionais, né? Os tratamentos e as intervenções comportamentais, elas devem ser apresentados consistentemente nos diversos ambientes, né? Isso é um princípio analítico comportamental. E nos contextos em que o cliente esteja presente, então seja na sua clínica, num ambiente controlado, ou na escola, ou na residência, ou na comunidade. Então, de forma diferente do que muitas pessoas pensam, a aba não ocorre só com uma criança sentada numa cadeira, tendo diante de si uma mesa. A análise do comportamento, ela é ação, ela é prática profissional, ela não é um lugar, né? Então, ela ocorre onde fizer mais sentido para ensinar determinado comportamento ou para reduzir determinado comportamento. Então, se faz mais sentido que eu quero ensinar ou ajudar essa criança a se comunicar com outras crianças, talvez faça mais sentido que eu vá até o parque onde ela brinca com as crianças, onde a casa dela, onde ela está com os irmãos e primos, ou na escola durante o intervalo, né? Faz mais sentido eu treinar alguém para fazer esse trabalho lá, a mediadora escolar, por exemplo, para que ele ganhe habilidades de comunicação social com os pares, né? Eu não vou conseguir caminhar muito neste objetivo apenas eu e ele dentro da minha sala de atendimento, né? Então, a gente precisa saber muito bem o que está ensinando, em qual ambiente faz sentido ensinar o que a gente está ensinando. Até porque nós sabemos que muitos dos clientes aos quais nos dedicamos têm dificuldade de generalização. Então, se eu ensinar determinado comportamento dentro da minha sala, nada garante que sozinho ele vai conseguir emitir esse comportamento nos locais significativos socialmente onde esse comportamento precisa ocorrer. Então, se eu já posso ir direto naquele ambiente, eu economizo horas de terapia, eu economizo recurso financeiro da família e eu consigo entregar um resultado significativo muito mais rapidamente para aquela criança, né? Então, as decisões sobre quando e onde vão depender das avaliações funcionais, desse repertório presente já desse indivíduo, das necessidades da família e desse melhor julgamento técnico dos profissionais envolvidos nessa programação. O profissional analista do comportamento, né, esse título, ele é reservado a profissionais certificados, certificados internacionalmente e nacionalmente. Nós conversamos, né, e coloquei o link lá no grupo do WhatsApp, de que tanto do QBA quanto do BACB, que são duas instituições americanas, que certificam aos profissionais em análise do comportamento, lembrando que o BACB, ele certifica para profissionais que atuam exclusivamente nos Estados Unidos atualmente, e o QBA, o QABA, desculpa, o QABA, ele certifica porque ele tem no estatuto dele que ele é alinhado às leis de cooperação internacional. Então, ele certifica pessoas analistas do comportamento espalhadas por todo o mundo, tá? Bom, o analista do comportamento,
pensando em clínicos e pesquisadores de alta capacitação em aba, então a gente, né, pode falar que esses profissionais, né, de alta capacitação, que já atuam há muitos anos, que são doutores, mestres, doutores em análise do comportamento, nós temos no Brasil programas de pós-graduação, são poucos, mas nós temos programas de pós-graduação em análise do comportamento, mestrado, doutorado, que fazem pesquisas em análise do comportamento. Então, é evidente que esses pesquisadores formados assim e que atuam clinicamente ou como pesquisadores, eles ganham esse direito, né, de usarem o título analista do comportamento. Então, por aqui, nós utilizamos preferencialmente, né, até que você tenha uma alta capacitação em aba, especialista em aba, se cursou a especialização, coordenador em aba, para quem já tem uma alta vivência e experiência em aba, supervisor também tem que ser um profissional com alta capacitação em aba. Você pode dizer que é fonoaudióloga de abordagem comportamental ou um pedagogo de abordagem comportamental ou faz intervenção fonoaudiológica de abordagem comportamental. Eu coloquei alguns exemplos aqui apenas para deixar um pouco mais claro como usar essa terminologia. Então, não existe qualquer restrição com relação à formação inicial. Então, você pode ser um administrador de empresa, advogado, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, dentista, médico, não importa, eles podem atuar em aba, desde que façam o processo de formação adequadamente e que seja aplicado às suas competências específicas, considerando as leis aqui no Brasil. E, por fim, para lembrar a todos, né, principalmente fonoaudiólogos, de que muitos procedimentos da fonoaudiologia usam estratégias de base comportamental. Então, a audiometria tonal, ela é uma estratégia comportamental, né? Ela estabelece um antecedente, o profissional tem uma série de cuidados para garantir que a pessoa na cabina esteja respondendo ao estímulo auditivo e não a algum movimento de mão dela, não a uma dica que ela dê. Então, todo o procedimento da audiometria é um procedimento de base comportamental. A audiometria condicionada, né, feita com os bebês, muitas vezes, né, que quando a criança olha na direção de onde emitiu o som da fonte sonora, o ursinho se movimenta para reforçar o comportamento de atenção ao som, né? Então, também é uma audiometria condicionada. A gente tem o monitoramento da disfonia comportamental, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa tecnologia vestível que é colocada aqui, né, no indivíduo, né? E aí, a depender do esforço laríngeo que é feito para produzir voz, manda um sinal aqui para este aplicativo e isso vai sendo registrado. Então, o fonoaudiólogo que trabalha na área de voz, ele consegue tomar uma decisão bastante assertiva, porque ele tem o dado, né, preciso, né, da última vez que ele viu essa paciente até agora, durante esses dias todos, como que foi o histórico de uso da voz dela, né? Então, a chance dele conseguir mudar esse comportamento de abuso vocal, por exemplo, é muito maior. Então, a gente vê aqui uma série de princípios comportamentais sendo aplicados à terapia vocal, né? E a gente tem também, dentro da área de fala e de linguagem, o método prompt, né? O método prompt, ele é um grande pacote de prompts ou dicas de suportes físicos para gerar o movimento exato de produção de determinado fonema. Então, ele conduz fisicamente a produção do fonema, ele gera a situação ideal para a produção do fonema e fazendo a produção com dica física repetidas vezes, aos poucos o que se espera é que a criança vá aprendendo a fazer essa movimentação sem a necessidade da dica e essa dica vá sendo esvanecida, né? Também estão aqui uma série de princípios comportamentais. Então, que a gente possa, né, superar os nossos preconceitos em relação à abordagem comportamental e pensar, por que não a área de linguagem, né, por exemplo, não se apropriar, né, a área de intervenção de linguagem não se apropriar de princípios comportamentais, de técnicas comportamentais, para que eu também ganhe mais efetividade, um controle maior de dados de evolução, para que eu tome decisões baseadas
em dados, né? E ser mais técnica no meu raciocínio clínico, né? Então, juntos é isso, a fonoaudiologia e a análise do comportamento aplicada podem fazer muito mais, né? E aí fica o convite para virmos juntos, né? Vamos junto, né? Nessa caminhada de um ano, né? Fazendo essa soma a todo o corpo técnico de vocês, que vocês já têm, da fonoaudiologia e de outras áreas, para que a gente possa, então, é, caminhar e ganhar competências dentro da abordagem comportamental dentro da aba. Aqui estão os meus arrobas do Instagram, tanto o pessoal quanto o profissional. Então, no pessoal eu praticamente não ponho nada profissional, então, para vocês não se frustrarem, mas realmente no Atastra Brasil é onde eu concentro as minhas, as minhas recomendações profissionais, as coisas que eu gosto de compartilhar na rede, tá bom?